Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra, nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo no Momento da Palavra, nós lemos um capítulo e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com o entendimento da Palavra de Deus. Muito bem, e como eu havia falado, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. Nesse caso, no vídeo de hoje, nós leremos o capítulo de número 35 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacut. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Aram, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia: Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel,
Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, Kiriat Arba, que é bom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu. E foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um texto do livro de Gênesis, da Palavra de Deus, aqui no Momento da Palavra. Muito bem, este texto, como todo texto bíblico, ele também contém diversas verdades. E eu quero destacar algumas delas. Veja, o texto, ele faz como que um reforço do que ele já tinha citado em capítulos anteriores, que é que Jacó ele vai em direção de Betel, ele está voltando, né? Lembramos que ele estava em Betel ele passou por Betel antes de ir à casa de Labão, e agora ele está voltando. Então o texto diz que ele foi a Betel, e lá em Betel ele faz o altar em nome do Senhor. Deus fala com ele, aqui é como se fosse um reforço, né, da mudança de nome dele de Jacó para Israel. Nós já vimos isso naquele episódio da luta de Jacó com Deus. Então aqui dá como se um reforço no relato de que houve essa luta, de que houve essa transformação de Jacó, e que o nome dele foi mudado de Jacó, mudado pelo anjo, foi mudado de Jacó para Israel. Aqui é como uma recapitulação, um reforço da informação já dada anteriormente. E Jacó ele foi a Betel porque Deus falou com ele. Veja, no capítulo 35, verso 1, diz o seguinte: depois disse Deus a Jacó: levanta-se, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Muito bem. Então qual foi a atitude de Jacó? Veja, aqui Jacó já era um homem transformado. Jacó já era um homem transformado. O próprio texto do versículo 1 diz que ele devia levantar-se e ir para Betel, habitar ali e fazer um altar ao Deus que lhe apareceu quando fugiste da face de Esaú, ou seja, justamente naquele momento em que Deus apareceu a ele quando ele estava com medo, né? Quando houve o episódio da luta de Jacó com o anjo. Nós já comentamos isso em capítulos anteriores, em vídeos anteriores. Se você perdeu os comentários e as leituras anteriores, busca aqui no nosso canal, o canal Preceito de Fé, e você encontrará todas as leituras da Bíblia Sagrada, da leitura do livro de Gênesis, desde o capítulo 1, com a leitura e os seus comentários. Então nós já fizemos esse comentário, né, que houve uma mudança em Jacó, e essa mudança foi refletida na mudança também no nome dele de Jacó para Israel. Muito bem. E essa mudança, veja, como a mudança ela mostra frutos. Veja, como a Bíblia se explica. Houve uma mudança, houve uma transformação operada por Deus em Jacó, naquele episódio da luta. Essa mudança, ela começa a produzir obras, ela começa a produzir frutos. Veja, não são as obras que produzem a mudança, mas a mudança, a transformação, o ser nova criatura,
necessariamente produz mudanças. E nós vimos já a mudança, no caso de Israel, no capítulo anterior, quando ele faz justamente o altar em Betel, e chama o nome do altar de Deus de Israel. Veja, antes dele sair, já comentei isso também, antes dele sair para ir para a casa de Labão, ele faz um voto com Deus e diz: olha, Senhor, se o Senhor me levar e me trouxer em paz, o Senhor será meu Deus. Quando ele chega em Betel, nós já lemos isso também, quando ele chega em Betel, ele faz o altar e chama o altar de o Deus de Israel. Antes ele não era o Deus de Jacó, mas agora, depois da transformação, ele é sim o Deus de Israel. O Senhor é de fato o Deus de Israel. Israel, né? Ele assume isso dentro do seu coração. Muito bem. E aqui, nesse detalhamento da partida dele para Betel, Jacó chega para sua família e diz: olha, eu sei que vocês têm deuses aí. Nós lemos também em capítulos anteriores que Raquel, quando saiu da casa de seu pai Labão, ela furtou os deuses do lar de Labão. Nós já comentamos isso também, o significado desses deuses, fizemos comentários em vídeos anteriores. Então, Raquel furtou os dados. Então ele chegou para o povo dele, que já tinha crescido. Ele disse: olha, eu sei que vocês têm deuses estranhos, mas agora nós vamos para a casa de Deus, para Betel. Então, joguem fora todos os deuses estranhos. Todas essas suas imagens, seus ídolos, tire fora do nosso meio. Porque só existe um Deus, que é o Senhor. Então ele fez como que uma purificação em seu povo. Ele disse: só existe o Senhor, só Ele é Deus. Então jogue fora os deuses estranhos. E veja, ele não se contentou em as pessoas jogarem fora. O texto diz, no versículo 4, o seguinte: então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó enterrou. Jacó colocou ali debaixo do carvalho. Escondeu. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Por que ele fez isso? Porque ele queria evitar justamente que depois aqueles deuses fossem recuperados. Então o que ele fez? Escondeu embaixo do carvalho. Ele tirou os deuses estranhos de todo o seu povo, de quem estava com ele, e disse: não, agora só existe um Deus. Eu reconheço que só existe um Deus. Então não tem por que a gente estar idolatrando outros deuses. Jogue fora. Então quando entregaram para ele, o que ele fez? Ele escondeu. Para que não viesse alguém e depois recuperasse esses deuses. Pegassem de volta. E ele escondeu. E diz que eles foram para Betel. Fala que chegando lá, diz que Débora, né, uma ama de Rebeca, sua mãe, havia morrido, que ela foi enterrada. Aqui, logo em seguida, versículo 10, aquele detalhamento, na verdade aquele reforço da história da mudança do nome dele de Jacó para Israel. E no versículo 15 diz que: e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel,
Eu já expliquei aqui em capítulos anteriores que Betel também é uma palavra composta, assim como o próprio Israel, Betel também é uma palavra composta que significa casa de Deus. Beit, na língua hebraica, é casa. El é um dos nomes de Deus na língua hebraica. Eu já falei também que o Antigo Testamento foi quase todo ele escrito na língua hebraica, os originais. Depois vieram as traduções, mas ele originalmente foi quase todo escrito na língua hebraica. Então, Betel, Beit El, em hebraico, ele significa Beit, casa, e El, um dos nomes de Deus, Deus. Então, Beit El é casa de Deus. Então, Jacó, agora chamando-se Israel, ele fez o altar, chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E também o texto diz que Raquel, no caminho da viagem, Raquel teve o parto, né? Nasceu o filho dela, que ela chamou de Benoni porque ela teve dificuldade no parto. É preciso lembrar que não havia nenhuma estrutura médica, não havia nada disso. Os partos eram feitos com parteiras, mas sem essa estrutura que nós temos nos dias atuais. Então ela teve dificuldades, teve problemas no seu parto, e por isso chamou o nome de menino, né, do filho, de Benoni, mas depois o pai trocou o nome dele para Benjamim. É bom lembrar aquilo que eu já comentei, que o nome da pessoa, o nome dos filhos, para os hebreus, assim como para os judeus, ele tem muita importância porque eles têm significados. Não é um nome dado por dar, porque achou bonito, mas porque para os pais aquele nome significa alguma coisa com relação ao filho. Então, por isso, Raquel, que morreu no parto, havia dado o nome do filho de Benoni, mas o pai mudou para Benjamim. E disse que mudaram-se, né? Raquel morreu, foi sepultada no caminho de Efrata. Jacó fez a sepultura. E depois, em seguida, ele faz aquela genealogia que nós já vimos, inclusive, que é justamente dos filhos de Jacó. E diz quem nasceu de quem, dos filhos de Jacó. E é importante, como eu já falei para vocês em capítulos anteriores, que essa descendência, essa genealogia é importante para entendermos as origens de certas coisas. Daqui a pouco, né, em capítulos posteriores, nós começaremos a ver a história de José. E na história de José, há muitos desses nomes aqui que são também destaques na história de José, os irmãos dele. Nós sabemos, por exemplo, que José foi o primeiro filho de Raquel. Ela só teve 2. Aqui essa genealogia, inclusive, deixa isso bem claro. Ele vai fazendo a genealogia e vai dizendo de quem é filho de quem. No versículo 24 diz: os filhos de Raquel, José e Benjamim. Então José era o primeiro filho de Raquel, aquela esposa que Jacó de fato amava, com quem ele queria casar. Casou-se com Leia porque Labão enganou ele, entregou primeiro Leia para depois entregar Raquel, mas ele queria casar-se com Raquel. José era filho de Raquel, o primeiro filho, primogênito de Raquel. E depois de José, já agora, né, já próximo da morte de Raquel, nasceu Benjamim. Então os filhos de Raquel, os únicos são José e Benjamim. Na história de José, que nós veremos mais para frente, nós veremos a atuação desses irmãos na vida dele, enfim, no sofrimento também que ele passou. Certo? Então ele faz a genealogia aqui.
e diz que o tempo que Isaac viveu, 180 anos, e que terminou Isaac morrendo com 180 anos, e foi Isaac sepultado por Jacó e Esaú, demonstrando aqui que também houve realmente uma paz, uma pacificação, não houve mais conflito, pelo menos por enquanto, entre Jacó, agora Israel, e Esaú. Mas a partir daqui começa a história de outros personagens na vida de Jacó e na vida do povo judeu como um todo. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra com a Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal, e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível aqui para você no canal Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo no nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.